Bom, vamos começar a revisão da semana falando sobre atual e antigo. Uma coisa atual ou de atualmente, ela é do presente, ok? Uma coisa antiga ou de antigamente, ela é do passado, ok? Então, uma coisa atual, ela é do presente. Presente. E uma coisa antiga é do passado. Reparem que o S com som de Z em presente está entre duas vogais. Então, como aqui eu tenho duas vogais, eu preciso usar dois S para ter som de passado, de som de S. Porque se tivesse só um S, ficaria pasado, ok? Vamos para o próximo. Então, aqui uma bicicleta. Essa bicicleta é do passado ou do presente? Ela é do passado. Já que ela é do passado, ela é antiga ou de antigamente. Essa bicicleta agora, ela é do passado ou do presente? Ela é do presente. Então, já que ela é do presente, ela é atual ou de atualmente, ok? Medida de tempo. Nós aprendemos sobre medida de tempo. Para medir o tempo, a gente tem o relógio, que mede as horas, e o calendário, que mede os dias, os meses, o ano, as semanas, ok? Então, o relógio. Ponteiro pequeno diz as horas. Então, quando o ponteiro pequeno está apontando, ele vai me dizer as horas. São os números de dentro do relógio que estão aqui. Então, onde o ponteiro pequeno estiver, nós utilizamos os números de dentro, que dirá as horas. Ponteiro pequeno diz as horas, utilizando os números de dentro. Ok? Ponteiro grande nos diz os minutos. Então, ponteiro grande, onde ele estiver apontando, nós vamos utilizar para ver os minutos os números de fora. Ok? E o ponteiro pequeno, que sempre está em movimento, ponteiro vermelho, que sempre está em movimento, ele nos diz os segundos. Então, o ponteiro pequeno, ele sempre está em movimento para contar os segundos, ok? Mas, por enquanto, nós vamos verificar somente as horas e os minutos. Então, vamos só ver aqui. Nessa situação, que horas são? Eu estou com um ponteiro pequeno apontado no 10. Então, eu vou utilizar os números de dentro. 10 horas. E quantos minutos eu tenho? Vamos ver o ponteiro grande para ver os minutos. Então, o ponteiro grande, ele vai dizer os minutos, são os números lá de fora. 10 minutos. Então, são 10 horas e 10 minutos, ok? Nós podemos utilizar assim, separando as horas e os minutos com dois pontos. 10 horas de um lado, 2 pontos, e 10 minutos. Ou nós podemos escrever assim, 10H, que significa horas, e 10 min, que significam minutos, ok? Então, ou a gente utiliza 2 pontos para separar as horas de um lado e os minutos do outro, ou a gente põe um H para dizer 10 horas e um min para significar minutos, 10 minutos, ok? Vamos para o próximo. Agora, para verificar o calendário, para que ele serve? Para a gente medir os dias, ver os dias passando, as semanas passando e os meses, ok? Observem aqui. Deixa eu mostrar. Aqui nós temos todos os meses do ano de 2020. Eu tenho um mês aqui, eu tenho 2 meses aqui. Então, aqui tem o mês de janeiro, aqui o mês de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho, de julho, agosto. Então, aqui no calendário, a gente vê todos os meses do ano, vê todos os dias. No mês de fevereiro vai até o dia 29. O mês de novembro vai até o dia 30, ok? Então, no mês de junho tem 30 dias. No de maio também tem 30, no de maio tem 31, ali embaixo. 31 dias. Então, a gente consegue ver os dias, as semanas e os meses no calendário, ok?
Vamos para o próximo. Medida de comprimento. Comprimento é a altura das coisas. Nós conseguimos medir com a régua coisas pequenas e com fita métrica coisas maiores. Para medir a altura das coisas. Régua para as coisas pequenas e fita métrica para as coisas maiores. A régua. Essa régua tem 14 centímetros. Então, ela tem 14 centímetros. Vamos medir a altura do apontador. Observem que aqui é a largura. Eu quero saber a altura deste apontador. Ok? Então, a gente tem que saber aquele espaço ali, a altura dele. Então, colocamos ele deitado para saber quanto ele tem de altura. Ele tem 3 centímetros. cm é a abreviação de centímetros. Não precisa escrever a palavra inteira, centímetros. Coloca o C minúsculo e o M minúsculo do lado do número. Quando ele está do lado do número, já significa 3 centímetros, ok? Medida de comprimento de coisas maiores. Utilizamos a fita métrica. Por exemplo, a altura das pessoas. Esse garotinho. Vamos utilizar a fita métrica. Não dá para medir a altura de uma pessoa com régua. Então, a gente usa a fita métrica. Ali naquele risco que a Pro fez, tem 130 centímetros. Tirando o cabelinho que está ali de fora, que o cabelinho fica mais alto, tem 130 centímetros, ok? Então, vamos aqui para o próximo slide. Agora, vamos falar sobre letra R. A letra R, dependendo da posição na palavra, ela tem um som diferente. O R no meio das palavras, ela pode ser o R fraco, que é quando ele está sozinho no meio das palavras. O R fraco no meio da palavra, fica ca-re-ta, re, ca-re-ta. Esse é o som do R fraco. R fraco no meio da palavra. Esse R aqui é no meio da palavra também, só que ele é R forte. 2 R's é o R forte no meio da palavra. Arroz. Olha a diferença. Careta e arroz. Esse é o R forte no meio da palavra, ok? Então, a gente tem aqui o R fraco no meio da palavra e o R forte no meio da palavra. Quando eu tenho um R forte no meio da palavra, eu preciso usar 2 R's. Vamos ver outra situação da posição do R. Rapunzel. É o R no começo da palavra. O R forte no começo da palavra. Ele tem som de 2 R's, mas ele só é um R, porque no começo de palavra não se pode ter 2 R's. Então, esse se chama R forte no começo da palavra. Rapunzel. Ra. Ele é o som de 2 R's, só que ele não pode ter 2 R's no começo da palavra. Então, ele se chama R forte no começo da palavra. E aqui o R no final das palavras. Ele pode ter o som de ar, ir, or e ur. Chorar. Olha o R no final da palavra. Ele tem som de ar, chorar. Verbo chorar. Então, o R no final da palavra acompanhado de uma vogal. Vogal A, chorar. Então, esse R se chama R no final da palavra acompanhado de uma vogal. Chorar. Vamos ver outra situação. Correr. R no final da palavra acompanhado de uma vogal. Vamos ver outra situação. Aqui também. Sorrir. R no final da palavra acompanhado de uma vogal. Ok? Então, essa foi a revisão de hoje. Façam a avaliação contínua, que a partir de agora a avaliação contínua vai valer nota. Ok, meus amores? Um beijão.